Tudo bem? Hoje o tema do vídeo é Rousseau. E mais uma vez é uma daquelas questões que você olha o tamanho do texto e dá uma desanimada. Mas fique tranquilo, respire fundo na hora da prova e leia com atenção. Vamos lá. O homem natural é tudo para si mesmo. É a unidade numérica, o inteiro absoluto, que só se relaciona consigo mesmo ou com o seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade fracionária que se liga ao denominador e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa, e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade, e só seja percebido no todo. Aí vem a questão. A visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa o texto, diz que... Então vamos lá, 5 alternativas, comecemos pela B. Ora, o texto diz que em relação à natureza humana, as instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural. Se você ler o texto com atenção, ele está lá desde o início, desde a primeira frase, marcando justamente a diferença entre a natureza em seu estado inicial, primário, que ela é um eu absoluto, todo, que ele é um mundo completo nele mesmo, e depois o eu numa sociedade civil, em que é totalmente diferente. Ele é uma fração que integra o todo da sociedade civil. O texto inteiro está marcando essa diferença. Então a alternativa B, que diz as instituições sociais formam o homem de acordo com a essência natural, é uma completa bobagem. Basta ler a primeira frase do texto. O texto inteiro está marcando essa diferença. Como é que pode dizer que a instituição social está de acordo com a essência natural do ser humano? Não, não está. Então não pode ser a B. Já a alternativa C diz que o homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições sociais dependem dele. Veja, o problema aqui é, o homem civil é um todo no corpo social. Não. Na verdade, a ideia que o Rousseau usa no texto é uma pequena fração. Então, o homem civil é um pequeno pedacinho no corpo social. Ele não é um todo. Essa é uma diferença, inclusive, da natureza humana em sua essência natural. Lá é um todo, é um absoluto. Agora, no corpo civil, não. É uma fraçãozinha que compõe um todo. Então, não é a alternativa C. Já a alternativa D diz que o homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto. Se você prestou atenção no que eu comentei na alternativa B e na C, é evidente que a D também não pode ser, porque é o que está dizendo no texto desde o início. A gente só é um eu absoluto na nossa essência natural, no nosso estágio primário. Quando a gente sai desse estágio, a gente deixa de ser esse eu absoluto. A gente se torna uma fração. A gente não sai do nosso estado de natureza para se tornar um absoluto, ao contrário. Quando a gente sai daí, é que a gente deixa de ser um absoluto. Então não é a alternativa D. E a alternativa E não é muito diferente. As 4 alternativas aqui caminham para a mesma direção de erro. Todas dizem a mesma bobagem de formas diferentes. Aí diz que as instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político. Ora, é só ler o texto. O que ele está marcando lá é justamente isso. Quando a gente sai do estado de natureza, quando a gente entra nesse momento de instituições sociais, a gente se desvia, de certo modo, da nossa natureza primária, daquele momento que nós somos um eu absoluto, uma unidade. Agora a coisa é diferente. O homem civil não é a mesma coisa que o homem no estado de natureza. Então não está correto isso daqui, não faz sentido. Se você ler o texto com atenção, mesmo que você não saiba nada sobre Rousseau, você é capaz de eliminar essas 4 alternativas. Porque as 4 dizem o mesmo tipo de erro de maneiras diferentes. E o texto é muito claro em relação a isso. Há uma diferença da natureza humana no estado de natureza e depois o homem inserido num corpo social. É muito diferente. De modo que só sobra a alternativa A. O homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza. É exatamente isso. O homem é uma coisa no seu estado de natureza. Quando ele sofre alguma pequena corrupção, ele se torna o homem civil. Diferente, fracionário. Fácil, não é? Mais uma vez, é só ler o texto com atenção. Nada além disso. Então, semana que vem, a gente comenta uma nova questão. Até lá!